no hora do mestre, e as pedras sacerdotais têm essa marca então do que Deus quer fazer na tua vida, a marca desses 12. Está dizendo que você vai pegar as 2 pedras, vai gravar então os nomes dos filhos de Israel, 6 numa, 6 noutra, a ordem do seu nascimento. Nós estamos hoje então agora nessa próxima pedra aqui, é justamente a primeira pedra da 4ª fila, que é Naftali. Naftali, a pedra é ágata. O nome Naftali significa minha luta. Olha só que interessante que os nomes em hebraico e os nomes das histórias têm a ver com os nomes dos personagens. Isso significa a marca da identidade. Você tem uma identidade naquilo que Deus te deu como identificação. E essa identidade nos faz então entender o que significa uma coisa com a outra. Porque Leia disse, Leia e Raquel eram as 2 irmãs que estavam brigando. Leia teve os 6 filhos, que foram as 6 primeiras pedras. Depois então nós falamos da tribo de Dan e da tribo de Zebulon e agora da tribo de Naftali. Então já estamos aí no 9º filho, no 10º filho agora, já chegou Isacar, Zebulon, Naftali, agora vão faltar mais 2. Então Raquel disse, com grande luta tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Mas não foi de Raquel que isso foi gerado, mas foi da sua concubina, que era Bila. Daí então, Leia vai usar a concubina, tinha usado concubina, que era Zilpa, para poder gerar aqueles filhos. Então, Naftali foi gerado de Bila, concubina de Raquel. E ela estava colocando essa condição como uma disputa. Tenho disputado com minha irmã e logrei prevalecer. Você já viu 2 mulheres brigarem? E 2 irmãs? Briga sem fim. Olha que coisa interessante, que as competições entre as mulheres é aquilo que o inimigo muito quer fazer para desviar a motivação e os testemunhos. Mas nós precisamos focar aquilo que Deus desejou que nós entendêssemos. Por quê? A palavra ágata, que é a pedra de Naftali em hebraico, significa ser levado cativo. E aqui então existe um paradoxo. Um paradoxo se as lutas que você disputa, elas estão na verdade ao fim, tornando você cativo. Você está vencendo essa luta, ou essa luta está realmente tornando você cativo? Essa é a reflexão de Naftali. Porque você está dizendo assim, olha, ganhei dessa disputa. Mas o que Deus queria gerar? Deus estava gerando essas 12 tribos e gerando o seu testemunho. Não estava buscando gerar alguém logrando vitória contra o outro, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Se você identificou que você está lutando contra a pessoa A, B ou C, você está errado na tua identificação. Você se faz cativo da guerra que você não identifica quem é o verdadeiro oponente, quem é o verdadeiro inimigo. Quando você enxerga quem é o verdadeiro inimigo, então você ataca o inimigo e não se torna cativo dessa guerra. Não lute todas as guerras, não entre em todas as guerras, porque senão você vai ficar extenuado. Imagina que você é jogador de futebol. Eu quero jogar. Vou jogar o quê? Eu vou jogar Premier League, Brasileirão, vou jogar também Libertadores, eu vou jogar então... Oh, calma. Você vai jogar Premier League, joga Premier League. O Brasileirão é outro campeonato. Não vai jogar todos os campeonatos. Ou vou jogar todas as modalidades. Eu vou jogar o basquete, eu vou jogar o vôlei, eu vou jogar o futebol. Calma. Não entre em todas as guerras. Defina quem é o seu oponente. Vá viver a guerra aonde o resultado dessa guerra, você está priorizando o Senhor. O Senhor é o que nós estamos buscando nessa guerra. Porque se você não coloca prioridade na sua guerra, o inimigo vai deixar pendência na tua história.
E olha só o que aconteceu com Naftali. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Shemesh, nem os habitantes de Bet-Anate, mas continuou no meio deles os cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Shemesh e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Ou seja, eles tinham que ter expulsado, mas fizeram um acordo. Bet-Shemesh e Bet-Anate significa justamente, Bet-Shemesh é a casa do sol e Anate é da aflição. Quando você não coloca prioridade na tua vida, você vai sofrer canseira e aflição. Você não vai expulsar aquilo que você tinha como direito à tua herança. E porque você não viveu a marca da tua herança, você acabou sofrendo com a marca da sua pendência. Então você está entendendo que é a prioridade de Deus. Se você não guerrear as guerras do Senhor, você vai ficar com pendência nas guerras que Ele tem para você, porque você está gastando o seu tempo em outras guerras e não vivendo a marca que Ele colocou para você. Agora, a raiz dessa palavra, Shabib, que vem da palavra ágata, fala de fogo. É uma das variações da própria ágata, que é a ágata de fogo. E tem a ver com o quê? Como é que surge o fogo? Da faísca e do atrito. Mas olha só, Naftali, minha luta, faísca, atrito, fogo. O que Deus está mostrando em toda essa porção? Está mostrando o conflito. E você, se você focar no fogo, na condição do conflito, na faísca, na pedra, no valor, na sua luta, fazendo isso do Senhor, isso torna você uma pessoa combativa. E Deus colocou uma porção em Naftali muito interessante, e Naftali tem a porção da Galileia. E justamente isso foi uma das marcas que Jacó profetizou sobre Naftali, e depois Moisés profetizou. O que Moisés profetizou? De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Qual é esse favor? Deus te dá o favor para você lutar as guerras dele. Se você não luta as guerras dele, você acumula pendência. Mas essa é a nossa marca. Eu tenho o favor de Deus para lutar as suas guerras. E aonde ele obteve a sua herança? Num lugar de muito conflito. A Galileia é um lugar de conflito, porque da Galileia surgiram vários messias antes de Jesus. Vários vieram de lá e falando contra o Império Romano, falando contra essa situação. Tanto é que os judeus, nos anos 70, depois que o templo foi destruído, para onde foram os judeus continuar o judaísmo? Na Galileia. Você vai para hoje, para Tiberíades, nos dias de hoje, é um lugar altamente religioso, porque tem lá em Safed, que foram no ano 70, logo que eles foram expulsos, não tinham mais templo, eles correram para Galileia. É um lugar voltado para os conflitos, é um lugar voltado para as guerras, mas você está aprendendo a viver prioridade, não acumular sentenças, mas entender a tua porção, o lago e o sul. No lago é o mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, é um lugar de água doce. E o sul é o caminho que vai para Jerusalém, é o caminho ainda de Naftali. Então, se você focou na sua guerra, se você focou na prioridade do Senhor, se você está num ambiente de conflito, mas você está promovendo aquilo que é de Deus, você vai gozar desses favores. Você vai possuir. Onde havia conflito? Onde há uma água fechada, há conflito. Por que existe tanta tempestade na Galileia? Porque é uma massa de água grande, mas é fechada. Por que existem tempestades no mar Mediterrâneo? Porque é uma massa de água enorme, fechadinha por dois lados, né? O estreito de Bósforo e Gibraltar. Estreitos pequenos, colocam aquela massa de água enorme, sujeita a todos esses ventos e tempestades. Isso também se mostra, se você não se abre, você vai sofrer um pouco mais. Sistemas fechados produzem mais guerras.
E o Senhor Jesus veio e acalmou aquela guerra que existia das tempestades no mar da Galileia. Por isso, eu quero você com uma bênção completa. A bênção de Jacó. Então Moisés declarou que Naftali tinha os favores, possuiria o lago, cheio da bênção do Senhor. E o que fala Jacó em Gênesis 49, ele compara Naftali à gazela solta, que é um dos animais que mais corre. Isso também é estratégia de guerra. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. O que significa isso? Você está colocando Naftali como a luta. Então, 3 coisas fundamentais. Eu vou priorizar as guerras do Senhor. Eu vou, na verdade, me abrir para evitar os conflitos, as faíscas e o fogo. E eu vou, na verdade, usar uma estratégia. Eu vou correr. Se você é gazela e tem um leão perto de você, não marque reunião, corra, certo? A grande bênção é que a gazela vai correr. Se o leão vai pegar, eu não sei, mas a gazela vai correr. E a gazela, ele está ligado o quê? A essas águas. Porque a água doce da Galileia, que representa aquele lago, e a gazela, quando ela está com as águas, ela então está bem. Se ela está sem as águas, ela suspira pelas águas, como fala o Salmo 42. Por que ela suspira pelas águas? Porque na verdade, quando a gazela está com sede, ela exala uma substância, né, um feronômio dela, e isso vai ativar os leões a persegui-la. Mas se ela está sem sede, está tranquila, aquele hormônio, aquele feronômio não é exalado, e ela fica então protegida na sua condição. Então essa é uma marca importante. Você vai estar satisfeito com aquilo que é a provisão do Senhor. Você colocou prioridade na sua vida, você não vai se desgastar em ambientes fechados e você vai buscar a marca do Senhor que vai trazer a você satisfação. Por isso, profere palavras formosas. Porque Galileia, antes de Jesus, conhecido pelo conflito, mas agora em Jesus, conhecido pelos milagres, conhecido pelas palavras formosas, conhecido por aquilo que ele desmontou. E se você for comigo na série Viagem a Israel, eu vou dizer para você que as bem-aventuranças não são 8, são 10. E nós vamos ministrar lá de cima do monte das bem-aventuranças as 10 marcas dos mandamentos do reino, que invertem por completo aquilo que são os mandamentos do Sinai. Sai do Sinai, vem para a bem-aventurança, vem ser feliz, vem ter palavras formosas na sua vida. Meu Deus, cada vez que eu penso na viagem para Israel, é só coisas incríveis que você vai viver, porque Deus tem desejado que a tua vida tivesse uma outra dimensão. Por isso, eu quero que você entenda a marca e o poder de você escolher as guerras do Senhor, de você se abrir e não ficar preso no fogo dos atritos, e de você ter uma estratégia. Eu vou correr para anunciar aquilo que Deus colocou na minha vida. Nós vamos orar agora a oração da vitória. E você vai proclamar nesta vitória o que Deus colocou para você viver na sua prioridade, na sua condição de se abrir, de ser uma pedra que tem esse fogo, mas eu estou dirigindo tudo isso para me abrir mais. Olha, quanto mais você vai passar o seu tempo, mais você vai entender a maneira de lutar as suas guerras, não fazendo atritos, não fazendo fogo, mas espalhando palavras formosas, mas preocupado na expansão. Eu quero saber da expansão, eu não quero saber tanto quem tem razão. Olha, sabe quem vai saber quem tem razão? Isso é depois do julgamento. Não mandou não julgar. As pessoas ficam preocupadas em quem tem razão e perdem o foco do que Deus mandou você realizar. Mas eu vou orar pela tua prioridade, eu vou orar pelo teu entendimento e pela tua estratégia, e a tua luta vai ser uma luta que vai valer a pena, voltada pelo Senhor. Santo Deus e Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela nossa mesa, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pelas pedras que traz o sacerdote no seu peitoral,
Obrigado por Naftali, que tem a porção da bênção da Galileia, aonde o Senhor proferiu as palavras mais importantes, e aonde desde Jacó já está dizendo que profere palavras formosas. Por isso nós queremos colocar a nossa luta em perspectiva. Nos dá mesmo a prioridade da tua luta, não da razão humana, não do convencimento, não de um desgaste que vai produzir atritos, que vai tirar as pessoas apenas nos seus conflitos e não vai levar à expansão da tua mensagem, que é aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós. Nos faça enxergar essa visão, nos faça enxergar esse momento, nos faça enxergar essa verdade, nos faça desejar aquilo que é teu, nos faça viver 100% a marca de uma bênção que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos leva, Senhor, leva a tua mensagem, leva, Senhor, essa Galileia, leva essas bem-aventuranças, leva a nossa luta a uma dimensão da tua prioridade. E nos faça viver realmente a tua estratégia. Nos dê força para correr. Corremos dos perigos e estabelecemos a tua expansão. Eu quero profetizar expansão para os teus filhos, porque é isso que o teu reino está realmente marcado. Nós queremos expandir, nós queremos crescer na porção que o Senhor nos deu, possuindo o lago, possuindo o sul, tendo palavras formosas, mas não estando em disputas humanas contra pessoas, porque este não é o teu chamado. Então nos dá mesmo a visão daquilo que o Senhor deseja e nos faça caminhar nessa mesma dimensão. Oramos pelas nossas lutas, nós queremos tomar posse das tuas guerras, das tuas armas e das tuas vitórias. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Eu quero orar.